Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como relacionar listas do SharePoint. Nós temos aqui, por exemplo, uma tabela de TB estados e eu quero ter uma outra lista aqui, né, uma outra tabela de dados onde eu possa puxar esses dados, ou seja, eu quero cadastrar uma pessoa e falar que ela mora na UF de São Paulo e aí através disso, né, eu vou ter as demais informações desse estado, né, eu vou ter o nome do estado, o território, a população, ou seja, eu quero relacionar lista para não repetir dados. Só que muita gente me pergunta como fazer isso por causa do Power Apps, mas eu não recomendo você usar esse tipo de relacionamento no Power Apps. Por quê? Porque quando você fizer isso, você vai ter problemas de delegação, ou seja, você vai ter problemas de performance e problemas de filtrar dados. Então, nós temos outros métodos para fazer isso, mas vamos aqui primeiro criar esse relacionamento, vamos ver como que se faz para depois a gente tirar algumas dúvidas de vocês. Bom, a gente vai criar uma lista aqui para relacionar com a TB Estados, então vai ser uma lista tranquila. Eu vou vir aqui, ó, página inicial, nova lista. Isso aqui a gente já tá craque, tem diversas aulas no canal sobre lista em branco. O nome da lista vai ser TB Pessoas, ou seja, eu vou cadastrar pessoas e cada pessoa vai morar, por exemplo, em um estado. Vou clicar em criar e vou pedir rapidamente aqui no começo já para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e, se possível, né, ajude aí a compartilhar para a gente poder crescer o canal. Meu último recado é só para você me seguir no Instagram, @Ronavico, me siga lá para que a gente possa trocar uma ideia melhor e eu retiro dúvidas nos stories, então pode ser que te ajude aí nas caixinhas de pergunta, tá bom? Bom, aqui então na TB Pessoas eu vou criar só uma coluna, tá? De nome, por exemplo, então eu tenho o título, vou colocar aqui nome e idade, vai. Idade, na verdade, não deveria ser tem que ser data de nascimento, melhor. Então data e hora aqui, avançar, só para ter algumas colunas para ficar melhor, mais elegante aqui no nosso exemplo, tá bom? Então, aqui ó, data nascimento, salvar, beleza. O título eu vou deixar aqui, eu preencho qualquer coisa. E aí eu quero colocar aqui qual é a UF que essa pessoa nasceu, né? Para eu poder ter o nome do estado, né? Ou seja, poder ter o nome do estado, a UF, ter, sei lá, outros dados desse estado, como por exemplo, sei lá, vamos colocar número aqui, ó. Número, avançar, populacão. E aí, eu vou ter a população do estado aqui, vou colocar um número aleatório, tá, galera? Só para preencher aqui, para não ter que ficar procurando qual que é a população dos estados. Ou seja, eu quero ter diversas informações desse estado. E se o Ronan mora em São Paulo, e a Maria mora em São Paulo, e o Pedro mora em São Paulo, todos eles moram no São Paulo SP e nessa população. Então eu não preciso ficar repetindo esse dado lá na tabela pessoas, concorda? Então é para isso que servem relacionamentos, tá bom? Então vamos lá, vou vir aqui na TB Pessoas e vamos criar aqui, ó, uma coluna chamada de pesquisa, tá bom? Então a gente rola aqui para baixo, ó, pesquisa, avançar. Qual que é o nome da coluna de pesquisa? Vai ser estado, né? Ou seja, qual que é o estado que essa pessoa mora, por exemplo? Tipo, consulta ou pesquisa, né? O nome do tipo do dado. Qual é a lista que vai trazer as informações? É a que a gente quer, né? TB estados. Então eu coloco aqui. Selecione uma coluna da lista acima, ou seja, selecione a coluna que você quer trazer aqui para ficar visível, né? Então eu quero trazer aqui a UF. E aí você pode colocar mais informações daquela lista, ou seja, além da UF, eu quero trazer, por exemplo, a população. Ou seja, eu posso trazer vários dados que vão ser colocados aqui. Só que isso, né, vai ir enchendo a minha lista, então você tem que ver se vale a pena ou não. No meu caso, eu vou trazer o F população para exemplificar aqui para vocês, tá? Outras coisas que podemos fazer. Se as exclusões na lista origem afeta esta lista. Se eu marcar que sim, eu não deixo que os itens de origem possam ser excluídos. Ou seja, se tem uma pessoa que mora em São Paulo aqui e eu tentar apagar São Paulo na TB Estados, não vai deixar. Por quê? Não posso apagar o estado de São Paulo se na outra lista está referenciando São Paulo. Então, você pode marcar essa opção para deixar mais seguro, para que ninguém apague.
Vamos deixar desmarcado aqui para eu mostrar o problema que isso aqui pode acontecer se você deixar desmarcado, tá bom? Permitir várias seleções? Não, né? Só quero relacionar com uma linha, né? Não quero gerar problemas aqui. Os outros propriedades que temos aqui, aquelas que vocês já estão acostumados, né? Se é obrigatório, se é valor exclusivo, né? Não faz nem sentido ser valor exclusivo, né? Aqui nesse caso, e adicionar todos os tipos de conteúdo. Sim, beleza. Vamos clicar em salvar. Olha só, ele traz aqui para mim a coluna estado e de quebra traz essa aqui, tá? Estado F, estado população. Ou seja, se eu não marco as colunas, ele traz só estado, mas eu posso trazer também, né, mais informações aqui. Tá, Ronan? Preenche aí para ficar mais claro para mim. Ó. Vou colocar aqui, ó, Ronan, aliás, qualquer coisa aqui no título, tá? Ronan, data de nascimento, qualquer data aqui, tá? Só para não perder tempo. Estado, olha aqui, ó, quando eu clicar, eu posso selecionar. Ou seja, quando eu preencher a TB estados aqui, automaticamente vai aparecer aqui. Então, ó, se eu colocar Minas Gerais aqui e clicar salvar, automaticamente ele me traz, ó, o F, a população, porque eu decidi que queria trazer, né? Eu selecionei o F, a população, e também, né, eu vou ter aqui, ó, estado MG. Se eu clico aqui em MG, ele vai direto para o item Minas Gerais da TB Estados, tá? Ó, ele vai direto para o item para que eu possa olhar ele e alterar se eu tiver a permissão. Qual que é um problema? Lembra que a gente não marcou a opção de se tiver relacionado, não poder deletar? Como assim? Ó, aqui, ó, na TB Pessoas, eu tenho Minas Gerais, ou seja, eu estou linkado, né, com Minas Gerais. Mas o que acontece se eu apagar Minas Gerais daqui, ó? Vou vir aqui e excluir, né? Excluir. Ele deixou eu apagar. Se eu volto lá para TB Pessoas, tá em branco. Ou seja, eu não deveria deixar, né? Porque agora, onde que essa pessoa mora? Não existe mais o estado. Então, se você não marca aquela opção que eu avisei, né, de não deixar apagar, isso vai acontecer, tá bom? Então é bom deixar aquela opção marcada. Outro ponto é que fica automatizado, ou seja, se eu criar um novo estado aqui, por exemplo, sei lá, Pará, ou Paraná, vai, Paraná, população, qualquer um aqui, quando eu vou em TB Pessoas, clico em novo, automaticamente eu tenho aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, e já vai estar aqui, né, o Paraná. Então a ideia é essa, de ter uma coluna de consulta que relacione para que eu não fique repetindo dados aqui na TB Pessoas. Essa é a ideia de ter uma coluna de pesquisa, uma coluna de consulta, essa é a ideia de relacionar aqui listas no SharePoint, tá? O que muita gente me pergunta é, tá, eu faço isso no SharePoint, mas eu quero usar no Power Apps, né? Eu quero ter esse relacionamento no Power Apps. Bom, isso aqui já funcionaria no Power Apps, mas eu não recomendo fazer. Inclusive, eu quero te convidar para conhecer a nossa comunidade de apps, Canvas e Automate Cloud, onde nós temos cursos do zero ao avançado nessas duas ferramentas. Lá a gente cria uma aplicação justamente onde eu aplico listas do SharePoint sem usar relacionamentos. Eu não vou conseguir mostrar nessa aula porque lá a gente cria uma aplicação do zero, né? Então tem todo um conhecimento até criar essa aplicação. Mas o que eu posso dizer para vocês aqui é os motivos de por que não usar isso aqui no Power Apps. A gente vai ter um problema de performance, tá? Então, quando a gente for ter muitas listas ligadas e começar a criar a aplicação, vai sofrer o tal problema de delegação que a gente já viu no canal. Ou seja, eu não vou conseguir trazer muitas linhas do SharePoint com filtros, né? Eu não vou conseguir trazer os dados da forma que eu preciso para fazer aqui a minha aplicação funcionar, tá bom? Então, como que eu soluciono? Vou te dar a solução. Basicamente, você cria de forma imaginária. Eu falo para os meus alunos lá do curso, né? Justamente isso. A gente cria de forma imaginária. Como assim, Ronan? Bom, olha só, eu tenho aqui, ó, TB estados, né, galera? ID1, ID2, ID4. O ID1 é de São Paulo, o FSP, população 99999. O que eu tenho que ter na minha lista TB Pessoas? Eu vou estar usando lá no Power Apps. Eu vou ter dentro da minha TB Pessoas uma coluna, certo? Uma coluna chamada... Aliás, deixa eu vir aqui, né, criar essa coluna. Adicionar coluna,
Uma coluna eu costumo utilizar de número, tá? Para não dar problemas, então número. Qual vai ser o nome dessa coluna? ID estado, tá? Uma coluna numérica ID estado. Qual que é o valor que eu vou colocar na ID estado? Eu não vou criar regra nenhuma aqui, eu só vou clicar salvar. O que é a ID estado? A ID estado vai receber este ID aqui, ó, 1, 2 ou 4. Então, por exemplo, neste registro, Ronan, eu vou colocar o número 1. Quando eu colocar o número 1 aqui, o que eu estou falando? Que ele mora no estado número 1. Quando eu vir em TB Estados, eu sei que o número 1 é São Paulo, UFSP, população tananã. Ou seja, dentro do Power Apps, eu vou criar essa lógica, usando aí lookup, usando aí filter, para que isso aconteça. Para que dentro da aplicação eu não tenha esses problemas de delegação. Porque também eu falo que vai ter um problema de performance? Porque agora na TB Pessoa nós temos uma coluna numérica, certo? Que vai ocupar o espaço de número, que para trazer no Power Apps é tranquilo, dá para usar aí em filtros e vai funcionar de boa. Agora, quando a gente usa uma coluna de consulta, cada item desse aqui é um registro com várias propriedades. Ou seja, o estado ele não é ID1 igual uma coluna numérica. Não, esse estado aqui ele é um registro com propriedades. Então, vai populando aí mais a memória da sua aplicação e vai deixar mais lento, tá bom? Então, já que a gente trabalha com SharePoint no seu, né, a gente tenta extrair o máximo de performance, porque não é para ser usado como banco de dados, né? O correto ia ser usar um Dataverse e tudo mais. Você deveria estar fazendo dessa maneira que eu acabei de ensinar, né? Você cria uma coluna de número e relaciona no Power Apps usando as funções que você já domina aí, né? Tanto aqui no canal, já tem muita informação aí para você criar suas aplicações, mas também, novamente, convido você a dominar com a gente na nossa escola, então vou deixar o link aqui embaixo. Bom, meus amigos, se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra livro. Comenta livro no meio dos seus comentários para eu saber que você assistiu aqui até o final. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e ajude a compartilhar. Se você compartilha, você faz o canal crescer. Então manda aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, que é assim que o canal cresce, tá bom? Muito obrigado novamente. Me siga no Instagram, @Ronavico. A gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu, se inscreve.